O ladrilho é uma arte, assim, é uma mágica, é como se estivesse fazendo um bolo. É o resgate de coisas familiares que lhe dão boas lembranças, né? Tem gente que adquire o ladrilho hidráulico e não sabe o trabalho e a mágica que é fabricar uma peça. Até profissionais da área de arquitetura mesmo, às vezes não conhecem, acham que é feito como cerâmica, que vai no forno, entendeu? Que é pintado à mão. Isso é muito engraçado, né? Nossa, mas é feito desse jeito. Primeiro passo para desmoldar a peça. Agora eu venho com o molde. Agora eu estou jogando o bege claro no tozeto. Agora eu vou jogar esse azul ultramar. Azul ultramar nas flores. Tem que na hora de jogar ter uma precisão para não cair na casa vizinha. Aqui eu estou jogando mostarda. Esse ladrilho é um pouco complicado, né? Você tem que distribuir a tinta. Procurar não deixar cair na casa vizinha, né? Porque senão estraga a peça. Aí tem que voltar o processo tudo de novo. Agora eu vou jogar o marrom, jogando ele aqui em volta. Agora essa tinta marrom eu posso jogar um pouquinho mais rápido, porque as outras já estão todas no seu lugar, né? Então já é um pouquinho mais rápido a marrom. Agora esse passo aqui nós dá uma mexidinha para a tinta ficar no molde certinho, né? Na hora que eu tirar aqui o molde, ela corre da mais clara para mais escura, né? Ficando o desenho perfeito, né? Aqui eu estou jogando o secante. E esse secante chupando tudo o excesso de água da tinta. Agora eu venho para a misca. E a misca é o fundo da peça. Porque a peça é feita ao contrário, né? Aqui é a marca de quem fez a peça. Minha marca é azul, né? A verde. Aí eles sabem de quem é o lote, quem foi que produziu o lote. Se outra pessoa for fazer, aí usa a sua marca, né? Depois disso ela vai em repouso durante um período de 12 horas, que você não pode encostar na peça que ela desmancha, né? E somente após isso, provavelmente de um dia para o outro, é que ela vai em imersão em água para ficar mais 8 a 10 horas em imersão em água, porque a segunda camada, por ser de concreto seco, ela não foi hidratada suficientemente. Então, para adquirir a resistência do concreto, teria que ficar em imersão em água para processar toda a reação química, né, com a água e após isso ela tem um período de cura e secagem natural de 15 a 25 dias.
Não se sabe exatamente quando o ladrilho hidráulico entrou em São Paulo. De um modo geral, a gente pode afirmar com segurança que ele compareceu como material de construção alusivo à arquitetura do café. O café teve esse grande mérito de providenciar a modernização da arquitetura paulista, fazendo com que os novos materiais de construção alusivos ao ecletismo chegassem baratíssimos em São Paulo. Alguns monumentos, algumas construções oficiais que foram inauguradas com ladrilhos hidráulicos, existem até hoje. Essas, a gente sabe, por exemplo, que o ladrilho hidráulico do grande vestíbulo do Museu Paulista no Ipiranga é ladrilho hidráulico original. E gente andando para cima e para baixo, está perfeito. Aguentando mais de 100 anos de pisoteio de multidões. A durabilidade do ladrilho depende muito da qualidade do material que ele é feito. Você nunca perde ele toda essa camada que a gente tem de meio centímetro, né, de profundidade de cor. Ele não é, como ele não é pintado, então internamente está sempre preservado alguma camada dele em estado perfeito. Então você pode lixar com uma lixa d'água, com uma enceradeira industrial e recuperar ele pós-obra, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E normalmente quanto mais velho, mais interessante e bonito ele fica. Eu brinco que ele é autolimpante. Quanto mais você usar ele a agredir hidráulico, mais bonito ele fica. Ele é realmente ao contrário dos revestimentos comuns, né? Então, normalmente num prédio que foi tombado e que está sendo recuperado, a tendência dos profissionais atentos na área de restauro é preservar uma parte do piso original e as peças mais danificadas a gente faz a reposição e se recupera o antigo e junto para não dar um contraste muito grande do piso manchado sujo do antigo com o novo, né? Às vezes o piso é muito antigo, ele está muito desgastado ou está muito judiado. Não foi bem tratado, não teve nenhum cuidado no piso. Então a gente tira uma peça, traz aqui para a fábrica, a gente analisa as cores, chega no tom mais próximo possível das cores, já envelhecidas, já desgastadas, faz o molde, manda fazer o molde, a reprodução dessa peça e faz a quantidade de peças para repor no local onde não era possível fazer a restauração. Isso é a reposição. Porque restauro, você vai restaurar uma peça buscando manter as mesmas características que existem ou de materiais próximos para poder. E então um ladrilho ele quebrado, ele trincado, você não restaura, ele é descartado. A gente fez a Pinacoteca, a restauração da Pinacoteca do Estado de São Paulo. A gente fez a igreja a última que a gente fez foi a Nossa Senhora da Boa Morte, ali no centro de São Paulo, que é uma igreja super tradicional, são tombadas pelo patrimônio histórico. O que nós fizemos foi a restauração do prédio do Martinelli, que o ladrilho originalmente foi feito aqui também, em 1926. E nós restauramos agora há 2 anos atrás. Esse foi a última restauração. Foi muito ladrilho, bastante ladrilho, ficou super bonito. Em São Paulo, o Teatro Municipal foi um dos primeiros que a gente fez. Metade do piso foi mantido o original e a outra metade nós fizemos a reposição. O trabalho mais difícil foi uma peça que nós fizemos na Rio Branco, no prédio do IFAM. Esse trabalho do IFAM levava 30 a 45 minutos só para pigmentar a peça. Pra você ter uma ideia, um ladrilho hidráulico leva em média de 1 a 5 minutos no máximo. Ele não pode ultrapassar o processo de confecção e desmolde, senão ele não desmolda mais e ele perde a peça. Na década de 30, por exemplo,
até que os ladrilhos hidráulicos passaram a ser feitos aqui entre nós muito baratos, porque houve um abastardamento da técnica, vamos dizer assim. A gente, para ser um bom ladrilheiro, um bom oficial, ele tem que entrar de ajudante, porque ali ele vai aprendendo todos os processos da firma, né? Ele vai aprendendo todos os processos. Ele entra de ajudante, depois de ajudante ele vai para tinta, por exemplo. Ele tem que aprender tudo, para depois então de ser um ladrilheiro bom. E do ladrilho que ele vai ser um mestre. O mestre geralmente é o que faz a tinta e toma conta de todo o ladrilho que é produzido. Então, no final do dia, esse mestre ele passa de prateleira em prateleira para ver se os ladrilhos estão realmente com uma qualidade boa. Depois desse mestre que faz essa parte, tem os ladrilheiros mais antigos, que eles produzem e conhecem algumas manhas e macetes, às vezes de cada molde. Cada molde tem um jeito diferente de ser fabricado. Não adianta comparar um molde com o outro, que o método é completamente diferente. O jeito a quantidade de água que põe em cada tinta para fazer determinado tipo de ladrilho influencia muito na qualidade final. Então esses ladrilheiros mais experientes vão dando dica para os mais novos e vão aprendendo e vão passar para os próximos que chegarem. As cores do ladrilho são muito características de ladrilho hidráulico. Não tem outro tipo de revestimento que tenha esse tipo de coloração. O ladrilho, se quiser escolher a cor, inventar uma cor, inventar um desenho, inventar uma paginação, você faz o que você quiser. Esses moldes, na verdade, eles já têm faz bastante tempo que tem aqui na empresa. Os moldes antigos, os moldes que têm mais de 100 anos, 130 anos, eles são muito mais resistentes do que os novos, porque eles são feitos ou de ferro, tem alguns moldes que são feitos de bronze, nós temos alguns moldes de bronze, então a durabilidade deles, se você tendo o cuidado certo, é muito maior. Os de hoje em dia são feitos de latão, geralmente são feitos de latão, então a durabilidade dele é muito menor, ele quebra e amassa com muito mais facilidade. O ladrilho hidráulico veio para resolver o célebre questão de piso impermeável ou piso nobre e decorado em locais, em vestíbulos ou locais de recepção dos edifícios públicos. O ladrilho ele está sempre se reinventando. O que acontece? Hoje em dia o ladrilho é muito usado em parede, já foi usado muito em piso, já foi usado muito em cozinhas, já foi usado muito em ambientes externos, já foi usado muito em salas. Então assim, ele mesmo se reinventa. Por quê? Porque ele é muito diversificado. Você pode fazer com o ladrilho hidráulico o que você quiser. Hoje tem uma procura bem maior pelo fato da mídia também ter dado um foco maior, né, no ladrilho, e de ser uma peça também assim centenária, né? Todo mundo que procura o perfil do consumidor hidráulico é assim, aquela lembrança em casa dos tios, dos avós, né? Tem todo esse lado nostálgico do ladrilho hidráulico, que acho que é uma das coisas mais bonitas também que tem. Eu gosto muito eu vi uma declaração de um arquiteto, né? Que o ladrilho hidráulico é um piso vivo.